Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa que é a primeira mensagem pastoral da Igreja Central de Curitiba do ano de 2026. Que bom que você está aqui, que bom que esse ano acabou e que a gente vai começar um novo ciclo ao lado do Senhor. Nós temos muitos motivos para agradecer. Eu venho aqui em nome da comunidade da Igreja Central de Curitiba, que vai além aqui da comunidade presencial, que alcança você também que é membro virtual, você que é amigo da nossa comunidade virtual também no YouTube, no Instagram. Que bom que você está aqui e eu já oro desde já para que Deus possa te abençoar ricamente neste novo ano. É por isso que a gente quer começar este ano já com a Bíblia na mão, buscando a orientação de Deus, o Espírito de Deus. Eu quero te convidar a orar, ok? Ora comigo então, vem aqui pertinho, vamos orar? Senhor Deus, há muitos motivos para agradecermos ao Senhor, porque o Senhor é bom e cuidou do teu povo nesse ano que passou. Obrigado, Senhor, pelos milagres que presenciamos, pelas bênçãos que foram derramadas sobre nós. E obrigado também porque mesmo no sofrimento e perdas que enfrentamos, o Senhor estava presente ao nosso lado. Nós queremos começar este novo ano na Tua presença, com a Bíblia na mão, em oração com nossos irmãos, pedindo que o Senhor nos dê um direcionamento para esse novo ano aqui. Permaneça conosco, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para você que ainda não me conhece, sou o pastor Rafael, sou pastor da área da criança e adolescente aqui da Central de Curitiba. E quero começar falando de gratidão e louvor. E se tem um livro da Bíblia que isso é muito presente, é o livro de Salmos. Salmo 100 é um convite para a gente celebrar e louvar a Deus com gratidão. Salmo 100 começa dizendo o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Gosto de uma frase que diz que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é motivada pelo ato de você se lembrar do que Deus fez por você no passado, lembrar do que as pessoas fizeram de bom para você no passado. Tenho certeza que nesse começo de ano não restam motivos para você agradecer. Agradecer ao Senhor, com certeza ao Senhor, que caminhou ao seu lado, que te deu forças, te conservou com saúde, que derramou sobre você seus milagres diários, não é? O pão sobre a mesa diariamente, isso é um milagre maravilhoso. Mas com certeza, gratidão a outras pessoas que estiveram ao seu lado, que lhe fortaleceram, que intercederam por você, que foram para você um ombro amigo. Gratidão é a memória do coração. Então comece este ano exercitando sua memória, lembrando daquilo que Deus fez por você, daquilo que pessoas amadas fizeram por você, certo? E você vai exercitar essa gratidão que termina com louvor, né? O louvor é o que brota quando o nosso coração está tão grato, que não tem mais palavras, certo? Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Entre neste novo ano com o coração agradecido, cheio de louvor, certo? Quero ler com você agora um outro salmo, um trecho de um outro salmo, que é o Salmo 92. Uma coisa que é muito aparente nos salmos é o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, certo? Nem todas as pessoas do mundo são justas, nem todas as pessoas do mundo são ímpias, porque há uma parte das pessoas do planeta que são apenas pessoas descrentes. São pessoas que ainda não conheceram a fé, pessoas que ainda não conheceram o Senhor, pessoas que não tiveram contato com a Bíblia ainda. Mas a Bíblia faz um contraste muito claro entre os justos, aqueles que, apesar de serem pecadores, conheceram a palavra, que amam a Deus e procuram fazer a vontade dele, e as pessoas ímpias, que talvez mesmo conhecendo a palavra do Senhor, ignoram, zombam, desprezam, vivem no pecado. No Salmo 92, no verso 7, há um detalhe sobre os ímpios, que diz o seguinte: ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre.
E aqui eu quero já colocar o título dessa mensagem, que é Floresça. Floresça, mas floresça para o Senhor. A Bíblia vai dizer que mesmo as pessoas que não temem a Deus, que de certa forma vivem no pecado, elas vão brotar e elas vão florescer. Não é incomum, e você talvez tenha presenciado isso de perto, mesmo pessoas que não buscam fazer a vontade de Deus, elas de certa forma prosperam. E elas têm saúde, elas vivem a vida comum, certo? Têm benefícios. A Bíblia vai dizer que não há problema algum que o ímpio ele floresça, que o ímpio brote, certo? Mas tem um detalhe importante, que aí é o contraste em que a Bíblia faz com o justo. No verso 12 do mesmo Salmo, o texto vai dizer o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, ponto. Assim como o ímpio cresce, brota, floresce, o justo também. Ele brota, ele cresce e ele floresce. Mas o texto vai dizer no verso 12 que o justo floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. E aí nós temos referência a duas árvores interessantes. Eu gosto muito de árvores. A minha esposa já é apaixonada por árvores. No mundo nós temos mais de 60 mil tipos de árvores. As árvores são realmente encantadoras e muito essenciais para a nossa vida. O texto diz que ímpios brotam, florescem, os justos brotam e florescem, mas com um detalhe. O justo floresce como uma palmeira, mas ele cresce como o cedro. E o meu convite a você não é apenas que você possa, neste ano, crescer, se desenvolver, brotar e florescer. Que você, ao lado do Senhor, alcance resultados, realize sonhos, que você trace planos e você possa cumprir esses planos, certo? Meu desejo não é apenas que você floresça, para que as pessoas vejam como que você, neste novo ano, se desenvolveu, como você cresceu. Meu desejo é que, assim como o Salmo está dizendo, você não apenas floresça como as palmeiras, que são belíssimas, mas que você cresça como o cedro. A diferença entre o ímpio e o justo é que o ímpio vai florescer, mas ele tem um prazo de validade. A Bíblia fala que ele seca, que ele cai, que ele morre com o tempo. O justo, porém, ele cresce como o cedro. Por isso que o título da mensagem é Floresça com o Senhor. O meu chamado a você nesse ano é que você já comece nos primeiros dias desse ano, talvez nas primeiras horas desse ano, a traçar metas para a sua vida. Metas espirituais, metas pessoais, metas que envolvam a sua família, metas que envolvam questões profissionais, por que não? Metas que envolvam todas as áreas de sua vida. É plano de Deus que você floresça. Porém, a Bíblia diz que você é chamado não apenas a florescer. Quando você floresce, as pessoas notam. Algumas delas vão aplaudir você. Algumas vão se aproximar de você. Mas o texto diz que o justo é chamado a crescer como o cedro. E por que como o cedro? É porque o cedro ele é uma árvore diferente. Ao contrário da palmeira, que cresce assim, rapidamente com as suas folhagens, o cedro ele demora mais para crescer porque ele se concentra em fincar primeiro suas raízes no solo. Pelo menos durante 10 anos é o tempo que o cedro demora para se fincar com as suas raízes. E só depois que suas raízes estão lá debaixo da terra, fincadas no solo, é que ele agora começa a crescer para fora. Então, de acordo com esse texto, muitas pessoas vão florescer nesse ano. Poucas delas vão crescer para dentro, criando raízes. A diferença do ímpio é que ele brota, ele cresce e floresce, mas não tem raízes, por isso seca rapidamente. Já o justo, ainda que demore um tempo para florescer e crescer, é porque neste tempo ele está criando raízes. E eu te convido a criar essas raízes na rocha
inabalável, que é Cristo Jesus. Essa é a vida do crente. Crescer em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo. E a gente faz isso conhecendo a sua palavra. O cedro primeiro cresce para dentro, depois cresce para fora. Eu não sei qual será a velocidade do seu crescimento, mas eu quero te convidar a primeiro buscar a palavra para crescer para dentro, para criar raízes fortes, para que você não seja como um ímpio que com os ventos, as tempestades ou as ilusões que o mundo oferece, ele cai, ele seca. O justo, ele floresce como a palmeira, porque primeiro cresceu, fincou raízes como o cedro. Essa ideia que envolve crescimento, árvore, planta, para mim fica mais evidente lá no começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis, o capítulo é o capítulo 7, ou melhor, capítulo 2, verso 7 e o verso 8. Veja que desde o princípio, essa relação do homem com a terra já trazia lições importantes. O primeiro homem, o nosso Adão, ele já orientado por Deus, já vivia essas lições do contato com a terra. O verso 7 do capítulo 2, Gênesis 2, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o verso 8 diz: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha que interessante. O Salmo faz uma comparação entre o ímpio e o justo. O justo como alguém que brota e cresce, mas criou suas raízes e ele cresce como cedro forte. Lá no livro de Gênesis, Adão, ele é talvez o primeiro jardineiro da história. Se você perguntar assim, pastor, qual foi a primeira profissão da história? Jardineiro. A Bíblia fala que toda a terra é um jardim perfeito. Dentro desse jardim perfeito chamado terra, existe um jardim chamado Éden, o lugar das delícias. E neste Éden é plantado um jardim para que o homem possa cultivar, para que o homem possa guardar. Nesse jardim haviam duas árvores importantes. Uma delas era a árvore da vida, da qual Adão obtinha o fruto para garantir que a vida dele se perpetuasse. E havia uma outra árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. A árvore da vida, Deus deu toda a liberdade para que Adão usufruísse, e não só dessa árvore, mas de todas que haviam no jardim. Deus apenas vedou o acesso a uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde o princípio, lá estão as árvores, nos ensinando princípios extremamente importantes. Deus queria mostrar para Adão, ao ele diariamente buscar aquele fruto, de que a vida só brota de Deus. Não havia vida em Adão próprio, apenas em Deus. Diariamente, Adão teria que exercer esse ato de submissão, de entrega, de gratidão. E havia uma outra árvore que Adão não deveria tocar, porque ao não tocar esta árvore, Adão estava prestando também a Deus um culto de obediência. Se ao comer do fruto da vida, Adão apresentava a Deus um culto de gratidão pela vida obtida por Deus através daquela árvore, ao não tocar da outra árvore, Adão prestava um culto de obediência, certo? Será muito difícil que a gente possa, neste novo ano, cumprir a vontade de Deus sem nos atentarmos no que eu chamo de vacinas que Deus colocou no princípio de tudo para que a gente pudesse estar dentro de sua vontade. Vamos abrir um parênteses aqui. Havia lá no Jardim do Éden uma árvore que não deveria ser tocada como lembrete de que Deus tem uma vontade, de que somos chamados a obedecê-lo, e só assim
nós podemos ter vida plena e vida abundante. Um jovem me procurou recentemente, com muita sinceridade, falou assim: pastor, eu hoje estou muito bem profissionalmente, eu estou ganhando muitos recursos e eu queria que o Senhor me ajudasse, porque eu não quero que o dinheiro, que essa prosperidade possa subir à minha cabeça e de certa forma me afastar do Senhor. E eu olhei para aquele jovem com muito carinho e falei assim: olha, fique tranquilo, porque Deus já colocou algumas vacinas para não permitir que nada possa assumir o lugar que só pertence a Ele em nossa vida. Assim como Adão, através daquelas árvores, Deus, por exemplo, Ele nos orienta. Um lembrete mensal de que a nossa renda, de que a nossa prosperidade vem do Senhor. Por isso que mensalmente você é convidado a separar seus dízimos e suas ofertas. E de certa forma, isso é um lembrete de que Deus é o dono, não de 10%, mas de 100% do que você tem. E quando você dizima e oferta, você presta um culto ao Senhor. Mas Deus colocou também um outro lembrete, não mensal, mas semanal, que também aparece no Gênesis: o sábado. Seria uma tentação muito grande para nós viver os nossos dias e, de certa forma, se esquecer que o nosso tempo também pertence ao Senhor. Por isso, desde o Éden, Deus colocou um lembrete semanal: o sábado. Quando você descansa no sábado, quando você abre mão de algumas atividades do sábado para se concentrar nas atividades sagradas, você está prestando um culto de gratidão e de obediência ao Senhor. É a vacina do sábado que garante que você não vai ser refém nem escravo do seu relógio, do seu tempo, do seu trabalho. É o sábado que nos lembra que a realização de nossa vida não está no trabalho, mas no Senhor. Por isso essa vacina semanal. E Deus colocou também uma outra vacina, que também aparece no Gênesis. Quando Deus dá a Adão uma dieta para que ele possa comer, para que ele tivesse saúde plena, e Deus depois vai ampliar essa dieta para o seu povo, especialmente no livro de Levítico, capítulo 11 e 16, Deus colocou uma dieta. E essa dieta não é apenas para que você tivesse saúde, mas para que, ao seguindo essa dieta, você também prestasse um culto de obediência e se lembrasse que este corpo que está aí, belo e forte, ele também não é teu. Ele pertence ao Senhor, é morada de seu espírito. Por isso que eu entendo que se você deseja florescer com o Senhor, assim como Adão, você é chamado a olhar para o Éden e se lembrar das vacinas que Deus colocou. Para Adão, eram 2 árvores. Para nós, os nossos dízimos, nossas ofertas, o sábado, as leis de saúde que Deus colocou em sua palavra. Ah, pastor, então quer dizer que eu não devo comer isso ou aquilo apenas para que eu tenha saúde? Não. A saúde será apenas uma consequência, uma bênção que Deus dá, fruto de sua obediência. Quando você abre mão de satisfazer-se com aquilo que Deus proibiu, você está declarando para o universo que você reconhece que Deus é dono do seu corpo. Quando você abre mão de fazer aquilo que é de seu próprio interesse no sábado do Senhor, para dedicar este tempo sagrado àquilo que o Senhor estabeleceu para esse dia, você está declarando ao universo, ao planeta, que você reconhece que Deus é o dono de seu tempo, que você não é escravo do tempo. E quando você decide tirar uma parte de sua renda para devolver ao Senhor, você está declarando que o dinheiro não é o Senhor de sua vida, de que você não vive em prol do dinheiro, mas você reconhece que tudo vem das mãos do Senhor. É por isso que a Bíblia fala que Deus colocou Adão para cultivar, era no contato com a terra. E aí tem 3 palavras no português, e aqui eu quero encerrar já a nossa mensagem, a primeira desse ano. Existe o que eu chamo de, em português a gente chama de cultivo. Cultivo. Para mim é muito emblemático que Deus colocou Adão para ser um jardineiro, para que no cultivo da terra, Adão pudesse ter a memória, essas lições, essas vacinas que Deus colocou.
É plano de Deus que você também cultive a terra que Deus lhe dá. Que você tenha frutos para colher e usufrua desses frutos. Da mesma forma Deus fez com Israel. Quando Israel sai do Egito e Deus sustenta aquele povo durante aqueles 40 anos no deserto, maná caindo. Mas quando o povo chega na terra prometida, a primeira coisa que cessa é o maná. Porque agora o povo pode plantar, o povo pode colher. O Deus da abundância, o Deus que faz crescer a erva, brotar, deseja que você viva a mesma experiência. Quando Deus coloca Adão naquele jardim, é plano de Deus que Adão exerça a autoridade que vem do Senhor. Adão, usufrua da terra. Faça com que essa terra frutifique. É plano de Deus que você frutifique. E olha, isso aqui não é mensagem de coach barato, não é isso? É plano de Deus que o justo cresça e ele floresça. Primeiro crie raízes. E essas raízes são criadas quando você presta culto a Deus. É por isso que a palavra cultivo no português está muito ligado com a palavra culto. Porque culto é o resultado daquilo que eu estou cultivando. Aí vem uma pergunta. É impossível para você cultivar discórdia e prestar um culto ao Deus da paz. É impossível você cultivar mentira e prestar um culto ao Deus da verdade. Quando Deus coloca Adão para cultivar, em contato com a terra, vendo ela brotar, frutificar, Deus queria lembrar que a vida de Adão deveria ser um culto prestado ao Senhor. Como eu disse, Adão presta um culto ao Senhor de gratidão ao comer da árvore da vida. Adão presta um culto de obediência ao Senhor ao não comer do fruto proibido. A pergunta é: o que você pretende cultivar neste novo ano? Aquilo que você cultiva define a quem você cultua. Infelizmente, por muitas vezes em 2025, o meu cultivo pode não ter sido o melhor. E muitas vezes eu vim até a igreja para prestar um culto a Deus de algo que eu não cultivei durante a minha semana. E eu presto um culto a Deus que se torna vazio, de certa forma até incoerente. Não adianta vir prestar um culto a Deus durante algumas horas, num dia da semana, se durante a semana a sua cultura não foi de um cultivo espiritual. Então presta atenção comigo. Aquilo que cultivamos durante todos os dias define qual será a nossa cultura. E a nossa cultura define a quem nós cultuamos. No Salmo 92, você, justo, é chamado a florescer como a palmeira, mas a crescer, criando raízes na palavra do Senhor. Porque o cedro é árvore forte, ventos, tempestades não são capazes de dobrar esta árvore. E para que você tenha um ano frutífero, próspero, para que você floresça com o Senhor, você é chamado a prestar a Deus um culto. Pastor, como que eu presto um culto a Deus? Um culto a Deus é resultado daquilo que você está cultivando. Faça uma pergunta que é desafiadora, eu faço para mim também. O que foi que você mais cultivou em 2025? O que você tem de fato cultivado quando você acorda? A quem você... qual é a cultura que envolve as primeiras horas do seu dia? Inevitavelmente, a sua cultura durante as horas do seu dia definirá se você está cultuando a Deus ou se você está cultuando ao dinheiro, se você está cultuando a Deus
ou se você está cultuando a si mesmo, buscando seus próprios interesses. A sua cultura, os seus hábitos durante o seu dia vão definir se você está de fato cultuando a Deus, ou talvez cultuando o seu trabalho, ou talvez cultuando as muitas informações que aparecem na mídia, talvez cultuando as tendências do Instagram, do Reels, do TikTok. Inevitavelmente, isso vai definir se em 2026 você vai cultuar ao Senhor, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa. A mensagem de hoje diz: floresça com o Senhor. Sim, é plano de Deus que você prospere como um justo, ainda que seja através da dor. É plano de Deus que você pegue esta terra que Deus lhe dá, este novo ano, esta terra prometida que você pisará, e que já pisamos inclusive, e que a gente cultive, que a gente guarde este lugar. Que você pegue a terra de sua casa e frutifique, plante frutos, crie uma cultura. Lembre-se que Adão foi o primeiro jardineiro. Você recebe de Deus agora um novo tempo, uma nova terra, para que possa ser cultivada. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Adão, ele foi o primeiro jardineiro. E fico pensando com a frustração de Adão quando o pecado surge e Adão percebe que ele não pôde mais cuidar daquele jardim. Pelo contrário, espinhos começam a aparecer, flores começam a murchar, frutos começam a estragar. Talvez tenha sido assim o ano de 2025 para você. Talvez esse jardim da vida que Deus lhe deu, talvez o jardim da sua casa não tenha frutificado, não tenha florescido. Talvez reinou morte, espinhos, problemas e dor. Tenho uma boa notícia para te dar. Existe um novo Adão nessa história. Um Adão prometido que viria para acabar com o poder que o pecado tem sobre a humanidade. E não só sobre a humanidade, sobre a natureza, sobre a terra. E Cristo veio na forma de Adão, suportou nossas dores, os nossos sofrimentos caíram sobre ele, nossos pecados, como a Bíblia fala, caíram sobre ele. E ele morre para oferecer-nos uma nova oportunidade. E não é à toa que quando Jesus ressuscita, ele é confundido por uma das mulheres como sendo um jardineiro. O primeiro jardim, Adão falhou no primeiro jardim. Mas graças a Cristo Jesus, o nosso novo jardineiro, nós podemos ter a oportunidade de começar mais um ano, cultivar mais um ano, guardar a nossa terra e produzir bons frutos, os frutos do Espírito de Deus. Minha oração para você é que você floresça com o Senhor. Lembre-se que mesmo as pessoas que não temem a Deus, elas vão brotar, elas vão crescer. Possivelmente, muitas delas vão até florescer. Não se engane. A Bíblia diz que o fim do ímpio é como uma erva seca que logo morre. Mas o justo, este florescerá para sempre. Florescerá para sempre. Graças a Cristo Jesus, o nosso novo jardineiro, nós podemos ter a chance de um novo jardim, uma nova terra, um novo tempo. Que você possa prestar um culto ao Senhor diariamente. Que com a ajuda do Espírito Santo você determine novos hábitos. Para que esses novos hábitos criem uma nova atmosfera, uma nova cultura. Comece a cultivar nesse novo ano, novos hábitos. Porque teu cultivo define tua cultura e tua cultura definirá quem você estará cultuando em 2026. Que Deus abençoe você, que o Senhor abençoe os teus propósitos, os planos e sonhos que você tem para esse novo ano. Floresça
mas floresça com raízes sólidas na palavra de Deus. Que as suas raízes estejam na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Que neste novo ano você conquiste, realize, mas acima de tudo, que você cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero orar por você, porque esse também é o desejo para a minha vida. Que todos nós possamos florescer para o Senhor. Que a nossa vida transpareça os frutos do Senhor. Que não sejamos como a figueira maldita, que até tinha folhas, mas não tinha fruto. Chega de incoerências. Chega de terra infértil sem vida. Busque a água do Senhor diariamente, a palavra do Senhor, a semente do Senhor. Cultive essa terra e floresça para Ele. Amém? Quero orar por você. Ora comigo. Senhor Deus, muito obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos ter a chance de mais uma vez cultivar esta terra, guardar este jardim e nele florescer. E enquanto Cristo não vem, já podemos agora sentir a alegria que é participar dos atributos do Senhor, de cultivar a terra, de receber esses frutos, de ser como uma árvore frondosa que abençoa as pessoas, que dá sombra e alívio para quem sofre, que produz frutos de vida, que exalam o bom perfume de Cristo Jesus. Senhor, obrigado por este novo ano. E se em 2025 nossa vida se tornou infértil, sem vida, obrigado porque por causa da graça de Cristo Jesus, o nosso jardineiro, podemos ter a chance de plantar de novo e colher de novo. Senhor Deus, nós entendemos nessa breve mensagem de que o nosso culto ao Senhor será definido pela nossa cultura, por aquilo que cultivamos. Senhor Deus, nos dá a libertação dos brinquedos que o inimigo criou para nos manter longe do Senhor e de Sua palavra. Liberta-nos, quebra, Senhor, o encanto que as tentações, que o pecado tem tido sobre nós, para que diariamente, ao acordar, talvez com os olhos ainda tentando se abrir, possamos prestar um culto ao Senhor. Que seja essa nossa cultura e que isso traga, Senhor, como resultado de um belo cultivo, frutos em abundância, os frutos do Teu Espírito, que possamos florescer com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida neste novo ano. Obrigado por permanecer conosco aqui nessa primeira mensagem do ano. Se você sente que esse conteúdo te abençoa, compartilha para sua família, para os seus amigos e fique sempre ligado aí na programação da Igreja Central de Curitiba, porque este novo ano promete novas e novas bênçãos, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de vida e de prazer. Que Deus abençoe você.